segunda parte de falando sobre a salvação com base em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Paulo ele diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, ou seja, não vem do ser humano. É dom do Criador, é capacidade dada pelo Criador. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Vamos por partes. Salvação. O que é a salvação? A salvação é uma dádiva. A salvação é um presente. Não é por mérito do ser humano, não é por esforço do ser humano. Não vem do ser humano e o ser humano também não tem participação nela. Ela é simplesmente uma dádiva, um presente. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo de número 17, que toda boa dádiva e dom perfeito vem de quem? Vem do ser humano? O ser humano tem participação nisso? Não. Vem lá do alto do Pai das luzes. Ou seja, vem do Criador. Paulo continua dizendo, a salvação é pela graça. Continuando o versículo. Pela graça. Qual o significado original de graça? Primeiramente, o que é graça? Graça é um atributo do Criador, uma característica do Criador. E o que significa graça? Graça significa favor imerecido. Ou seja, o Criador, ele salva pessoas sem que essas pessoas mereçam serem salvas. E por que ninguém merece a salvação? Simplesmente porque todos nós nascemos do pecado. A Bíblia diz em Salmo 51, versículo 5, que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que significa esse versículo? Esse versículo significa que você foi gerado e concebido por uma pecadora. E por que você foi gerado e concebido por uma pecadora? Porque através do pecado de Adão e Eva, todos se fizeram pecadores. Romanos 5:19. Através do pecado de Adão e Eva, todos os demais seres humanos se tornaram pecadores. Então, por sermos descendentes de Adão e Eva, nós também herdamos a natureza de Adão e Eva, que era boa, mas foi corrompida pela queda dos dois no pecado. A partir do momento que Adão e Eva eles infringem o mandamento de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, em que o Criador disse, no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis. A partir do momento que eles infringem esse mandamento, eles transgridem esse mandamento, eles comem do fruto, tudo neles passa a ter um pouco do mal, do pecado, que é a natureza, todas as características de algo. Tudo no ser humano passou a ter um pouco de mal. E qual que é a consequência para quem nasce do pecado, peca e pratica o pecado? A Bíblia diz, em Hebreus 2:2, que toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Que castigo é esse? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Foi isso que o Criador disse para Adão e Eva, no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis. O Criador disse, sereis atormentados para todo sempre? Não, ele disse, morrereis. É por isso que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Primeiro, um julgamento justo, conforme a Bíblia diz em Lucas 12, 47 e 48. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e não fez conforme a sua vontade, sofrerá muitos açoites. Porém, aquele que não soube, mas também fez coisas dignas
de açoites, sofrerá poucos açoites. Perceba que Lucas 12, 47 e 48 fala de um nível, de um julgamento justo. Você só vai pagar por aquilo que você fez. Açoites podem serem traduzidos como qualquer tipo de castigo após o julgamento. Então, depois dos açoites, que podem ser traduzidos como qualquer tipo de castigo, todos aqueles que não são salvos serão lançados no lago de fogo. E não há nada que resiste ao lago de fogo. No lago de fogo, o ímpio é destruído depois de um julgamento justo. Lucas 12, 47 e 48. E muitos outros textos que eu não vou citar aqui, porque eu estou falando sobre salvação e não sobre condenação. Então, infelizmente, muitos pseudos mestres, falsos pastores, defendem essa ideia herética de quem não é salvo, de quem morreu sem se arrepender e crer, de quem não é eleito, vai passar toda a eternidade no lago de fogo. Isso não seria justo. O Criador, ele é justo. O amor do Criador, ele é justo. Ele é justiça, mas ele também é amor. Se ele deixasse pessoas por toda a eternidade no lago de fogo, ele não seria justo, porque essas pessoas estariam pagando por aquilo que elas não fizeram. E a Bíblia diz que o Criador é um justo juiz, não um juiz injusto. É a consequência da destruição que será eterna. Por quê? Porque após ser destruído, todos os ímpios ficaram separados do Criador e do poder da sua majestade para todo sempre. É a consequência que é eterna e não o processo. Então, a Bíblia diz que é pela graça, é um favor imerecido. E você já entendeu aqui o porquê que você não merece. Porque você nasceu do pecado. Hebreus 2,2 diz que toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Então você já nasce condenado. Você nasce merecendo a condenação. O que o pecado ele fez com o ser humano? O pecado o matou, o separou do Criador. É por isso que a Bíblia diz, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos, separados do Criador e do poder da sua majestade estão. Assim que Adão e Eva eles pecam, eles se escondem do Criador. Você percebe que assim que eles pecam, eles se escondem, eles fogem do Criador. O pecado os envergonha, o pecado os separa, eles perdem a capacidade de se relacionarem com o Criador. Então é o Criador que tem que buscá-los, chamá-los. É por isso que o apóstolo João, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas é claro que isto se refere somente aos eleitos e não a todos, porque o Criador não ama a todos. O Criador, ele não dá oportunidade para todos serem salvos. Como se ele quisesse salvar a todos. Se ele quisesse salvar a todos, todos seriam salvos. Porque o Criador não tem só vontade, o Criador decreta. Então, se ele quisesse salvar todos, todos seriam salvos. A Bíblia diz que agindo o Criador, quem impedirá? O ser humano, o mundo, as pessoas, os demônios, nada pode impedir o Criador de fazer aquilo que ele quer fazer. Então, se o Criador quisesse salvar a todas as pessoas do mundo, ele salvaria a todos. Mas ele não quer salvar a todos. É o que a Bíblia ensina. Em Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, a Bíblia diz que o Criador elegeu pessoas antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou. Nos predestinou. Nos predestinou. É o que a Bíblia ensina. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vou abrir a Bíblia aqui.
para nós lermos. Para sermos filhos de adoção por meio de Yahushua HaMashiach, que é o nome verdadeiro do Messias, segundo o beneplácito da vontade do Criador e não da sua vontade. Atos 13:48 diz que creram todos os que estavam destinados a crer. Ou seja, o Criador os predestinou. E por isso que eles creram. Eles não creram porque eles optaram em crer. Até porque o terceiro ponto desse vídeo aqui é a fé. A Bíblia diz que a salvação, que nós já explicamos aqui, é pela graça. Já explicamos a graça também. Mediante a fé. Muitas pessoas defendem a ideia herética de que cada um tem a sua fé, mas não é isso o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, e não é em água física, é batismo no Espírito. Está se referindo à regeneração, a ser vivificado. Então, há uma só fé, que é um dom, que vem do Criador e só é concedido aos eleitos. Ninguém nasce possuindo a fé. É a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Ou seja, é confiar inteiramente no Criador. E ninguém nasce com essa capacidade. Por que ninguém nasce com essa capacidade? Porque nascemos mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que ele nos vivificou. Mas é importante ressaltar aqui que esta recomendação é para a igreja e não para todas as pessoas do mundo, sem exceção. O Criador só regenera, só vivifica os seus eleitos. Ele vos vivificou, estando todos vós mortos nos vossos delitos e pecados. Um morto, ele não tem a capacidade de buscar o Criador, de se arrepender, de crer. Por quê? Porque tudo isso são obras do Espírito. São obras espirituais. E ele está o quê? Morto espiritualmente. Separado no sentido de não ter relacionamento, de não ser nova criatura, de não dar bom fruto, de não viver o Evangelho. É nesse estado em que o ser humano está. É por isso que não é por mérito humano, não é por esforço próprio. Por quê? Porque é espiritual. E se você nasce morto espiritualmente, como que você vai ter força espiritual para realizar essas ações espirituais, essas obras do Espírito, que são atribuídas ao Espírito do Pai, e não a você? Então, o que as pessoas têm que entender é que a salvação, ela não está ligada a frequentar um templo religioso, a dar dinheiro para um líder religioso, a participar dos rituais religiosos de suas denominações. A salvação não está ligada a isso, até porque a igreja são pessoas. É o que a Bíblia diz, Colossenses 1:24. A igreja é o corpo do Messias. O corpo do Messias é uma linguagem espiritual para se referir a pessoas regeneradas. Templo é o corpo dos regenerados. 1 Coríntios 3:16. Sois o templo do Espírito do Criador. Sois quem? Vós quem? Os eleitos regenerados. Quando Paulo diz assim, sois, ele está se referindo aos eleitos regenerados. Vocês, eleitos do Criador, regenerados, se tornam templo do Espírito do Criador. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Tendo nele crido, foste selados com o Espírito do Criador. Você se torna templo do Espírito do Criador. Então, salvação não está ligada a um templo religioso, a ações do ser humano. Porque o ser humano nasce morto espiritualmente. Ninguém nasce possuindo a fé salvífica. Fé não tem nada a ver com acreditar, porque até os demônios acreditam e estremecem de medo do Criador. Fé salvífica vem do Criador. Ninguém nasce possuindo. E só é concedida
aos seus eleitos. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E creram todos que estavam destinados a crer. Romanos 8,30. E aos que o Criador predestinou, a estes também chamou. Então o eleito, quando ele ouve a chamada eficaz, ele é regenerado. O Espírito do Pai, ele atrai os seus eleitos até um local em que alguém está fazendo a chamada eficaz. É o que a Bíblia diz em Jeremias 31, versículo de número 2. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Ele não atrai você enquanto você grita blasfêmias por não querer ir. Ele atrai você com benignidade. É isso o que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. Então, quando você, se você é um eleito, você ouve a chamada eficaz, o que acontece? Ezequiel 11:19. A Bíblia diz: e lhes darei um mesmo coração, colocarei neles um espírito novo. Lhes tirarei o coração de pedra e colocarei sobre eles um coração de carne. Quando a Bíblia diz coração de pedra e coração de carne, a Bíblia está usando de linguagem figurada para se referir à morte espiritual e à vida espiritual. Ou seja, o Espírito do Criador, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele muda a sua vontade, então você se torna nova criatura. E qual que é o dever da nova criatura? O dever da nova criatura é viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida é viver o Evangelho. Tudo isso você faz por influência do Espírito e não por livre e espontânea vontade, como se você tivesse livre-arbítrio. A Bíblia refuta essa heresia desgraçada do livre-arbítrio. Vá ler Romanos 7,14, João 6,44. Ninguém pode vir a mim. Como você disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Olha só. Olha só. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem que vai ressuscitar? Os que morreram no Messias quando houver a parousia, que é vinda em grego do Messias. É o ser humano por conta própria? Não. É o Pai. Aos que o Criador predestinou, ele também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. É ele que vai ressuscitar glorificado. Então, infelizmente as pessoas, elas têm uma obsessão por querer ter participação na salvação. Isso só evidencia o quanto são soberbos e não são salvos. Isso é salvação pelas obras. Isso é salvação condicional, condicionada a ações do ser humano. E não é isso que a Bíblia ensina. Quer dizer o que então? Que se eu for eleito eu posso viver do jeito que eu quiser. Se você viver do jeito que você quiser, igual um vagal, como ímpio, isso só vai evidenciar que você não é salvo. O salvo, ele é nova criatura. E ele vive em novidade de vida, ele vive o Evangelho. Só que ele não faz isso para ser salvo, ele faz isso porque já foi regenerado. E é natural da nova criatura dar bom fruto, viver o Evangelho. Não é que ela está fazendo isso para ser salvo. Ela faz isso porque já é salvo. O salvo vive em novidade de vida. O salvo, ele pratica justiça. 1 João 3,10. E nisso são manifestos os filhos do Criador e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é do Criador, é do diabo. Você tem que entender que a nova criatura dá bom fruto. Não é por conta própria. Ela não dá bom fruto para ser salva, ela faz o que já foi salvo. Então é natural dela dar bom fruto. O que a Bíblia fala sobre as árvores? O que o Messias fala sobre as árvores? Que toda árvore boa, ela dá bom fruto. A árvore boa não pode dar fruto ruim, isso é natural. E isso é natural, é resultado da regeneração. Não fazem isso para serem salvos. O salvo, ele vive novidade de vida porque já é salvo. É natural dele dar bom fruto, dele viver o Evangelho, dar bom testemunho. É natural. Se vive na prática do pecado, só evidencia que não é salvo. Que o Espírito Criador,
não está sobre ele, que é escravo do pecado, que ainda permanece sob a escravidão do pecado. Romanos 7,14. Mas eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. E não é escravo do Messias. Não é seguidor do Messias, não vive o Evangelho. Entenda, só há duas verdades. Ou você é filho do Criador ou é filho do diabo. Ou você é escravo do Messias ou você é escravo do pecado. Ou você é salvo ou você é condenado. Não existe meio termo. Essa é a verdade. Então entenda de uma vez por todas que a salvação exclusivista não é para todos, é uma dádiva, é um presente, não é por mérito, não é por esforço próprio do ser humano. Não. A salvação é pela graça mediante a fé. A obra salvífica é realizada inteiramente pelo Espírito do Pai e pelo Messias. Pelo sacrifício expiatório do Messias que desviou a ira do Criador que estava sobre os eleitos, e não sobre todos. Quando o Messias morre, ele não desvia a ira do Criador de todos. Senão a Bíblia não diria em João 3,36 que todo aquele que rejeita o Filho, a ira do Criador permanece sobre ele. O sacrifício, ele não possibilitou, não capacitou, ele salvou eficazmente os eleitos, os escolhidos antes da fundação do mundo pelo Criador. É isso o que a Bíblia ensina. Sim, depois que somos regenerados, temos que se esforçar. Mas por quê que nós se esforçamos? Porque fomos regenerados. Se não tivéssemos sido regenerados, não teríamos força para viver o Evangelho. Mas quem nos preserva é o Espírito do Pai. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, tenho por certo, que aquele que em vós começou a boa obra, a obra da salvação, há de completá-la. É por isso que não tem como ninguém perder a salvação. Se é eleito, não vai perder a salvação. Se foi predestinado, chamado, justificado, já foi justificado, livrado da culpa. Que culpa há sobre ele para haver uma possibilidade dessa pessoa perder a salvação, dessa pessoa ser punida? O Messias já foi punido. Entenda isso aqui. O Messias já foi punido no lugar dessa pessoa. O Criador já cumpriu a justiça dele no Messias para não fazer isso com os eleitos. Sim, ele tomou a culpa sobre si para você não precisar ser punido, para você não ser condenado se você é um eleito. O Criador não pode, entenda isso aqui de uma vez por todas. O Criador, ele não pode punir duas vezes, ele já puniu o Messias para não punir os seus eleitos. Então, a ira dele, a ira que significa poder contra o pecado, ela já foi derramada sobre o Messias na cruz do Calvário. Já foi satisfeita no Messias para não ser derramada sobre os eleitos dele. A ira foi desviada. Essa ira é ira para a condenação. Se essa ira foi desviada, como que a ira que foi desviada já não está mais sobre você, vai ser derramada sobre você para você ser condenado, ser punido e destruído no lago de fogo? Isso é heresia. Isso é invalidar o sacrifício expiatório do Messias. É dizer que ele não salvou, que ele só possibilitou, que ele só capacitou. Não foi isso que ele fez. Ele salvou, ele disse está consumado. Ele não disse está quase consumado. Ele disse está feito. Os eleitos do meu Pai estão salvos. Eu paguei pelos seus pecados. Eu tomei sobre si a culpa. A justiça do meu Pai foi cumprida em mim, para não ser cumprida nos seus eleitos. É por isso que não há possibilidade de um eleito perder a salvação. Perceba, Romanos 8,30 fala da ordem de salvação inquebrável. Aos que o Criador predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, justificou. O que significa ser justificado? Livrado da culpa. Aos que justificou, glorificou. Não tem como perder a salvação. Isso não significa que porque eu fui regenerado, você foi regenerado, você não peca. Continuamos pecando porque estamos presos a uma natureza caída e corrompida pelo pecado. Mas não vivemos mais na prática. 1 João, capítulo de número 3, do versículo 8 ao versículo 12. Entenda isso. A Bíblia diz, e nisso são manifestos os filhos do Criador e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, que pratica o pecado e não ama o seu irmão, não é do Criador, é do diabo. Entenda isso. O Espírito do Criador está sobre nós. Ele nos guia em todo o caminho da verdade.
É por isso que nós não podemos ver na prática. Mas vez ou outra pecamos. Só que esses pecados já foram pagos pelo Messias. Um salvo não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 2, versículo de número 19. Saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Ou seja, não é eleito. Nunca foi regenerado. Não é membro do corpo do Messias. Não é igreja. Não é nova criatura. Por isso, saiu do nosso meio. Não participa mais das reuniões. E é necessário que isso acontecesse para que fosse manifesto que nem todos que se intitulam filhos do Criador são filhos do Criador. Olha só que interessante. Uma vez salvo, salvo para sempre. Só que o salvo é nova criatura, dá bom fruto, vive o Evangelho. Que o Criador abençoe a todos.